última pesquisa de emprego e desemprego em Porto Alegre, divulgada essa semana, traz resultados animadores. A taxa de desemprego na capital gaúcha em 2010 foi a menor anual desde 1993. Por outro lado, falta qualificação profissional no mercado. Para falar sobre isso, está comigo o economista Eduardo Miguel Schneider, do DIEESE, que é um dos órgãos responsáveis pela realização da pesquisa. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eduardo, a taxa de desemprego anual entre a população economicamente ativa de Porto Alegre foi para 7,7% em 2010. O que isso representa em números? Essa taxa, na realidade, ela vem em queda a partir de 2004, né, quando a economia em si inicia um ciclo de recuperação após os anos 90, que foi quando a taxa aumentou muito. A nossa pesquisa, como você lembra, ela inicia em 1993 e a taxa de 93 a 99, ela cresce muito. Ela atinge quase 20% da população economicamente ativa em 1999. Ela passa depois disso por alguns anos de uma relativa estabilidade e a partir de 2004 ela inicia uma trajetória de queda, né, que se intensifica em alguns anos. 2008 foi um ano excepcionalmente bom e 2009, com a crise, a taxa estanca esse movimento de queda e que, com a recuperação da economia a partir de 2009, 2010 agora, a taxa volta a apresentar quedas, né? É interessante observar que ao longo deste ano de 2010, a taxa ela inicia o ano em níveis um pouco mais altos e as últimas 4 ou 5 taxas desde agosto, setembro de 2010 até dezembro são as taxas mais baixas no mês de toda a nossa série. Vocês fazem uma análise, então, mês a mês, exato, do ano todo. Mês a mês. E agora, como a gente tem os dados de todo o último ano, a gente consegue fazer a média que ficou em 7,7, como você disse. Mas ainda são 58 mil pessoas na situação de desemprego na capital, que nos próximos anos, se a taxa continuar nessa trajetória de queda, poderá se reduzir muito, né? Uma coisa muito boa, né? Na tua avaliação, quais são os fatores que levaram a essa queda em 2010? Como eu havia dito, a questão da taxa ela está muito indexada à questão da geração de novos postos, né? Então, quando se gera ocupação, a taxa de desemprego cai. O que faz a economia gerar novos postos? É basicamente a questão do PIB, né? Quando o PIB cresce mais, a economia necessita de mais gente, né? Então, aumentam as contratações. E isso aconteceu desde 2004. Se nós pegarmos a nossa série 2004 a 2009, o PIB do Brasil cresce em média 4,8%. Isso é uma taxa média que há muitos anos, há décadas, melhor dizendo, a economia brasileira não experimentava, né? E ao longo deste último ano, 2010 agora, o PIB cresceu a 7,8%, uma taxa muito forte que alavancou a ocupação. Para esse próximo ano que se inicia agora, 2011, a expectativa é que o PIB não cresça 7,8%, ele não cresça tanto, mas ele cresça em torno de 4,5% a 5%. E isso vai inspirar a contratação, vai necessitar a contratação de mais gente com possível nova queda da taxa. Então, essa boa notícia de uma taxa recorde, provavelmente nós voltemos aqui para conversar e comemorar ela no próximo ano, né? Eu tenho aqui um dado também de que 4 mil pessoas se retiraram da população economicamente ativa. Seriam aposentados, talvez? Também. Isso também refletiu nesse número, nesse resultado? Certo, porque a taxa de
desemprego, a referência dela é a população economicamente ativa. De uma certa forma, a população economicamente ativa sempre cresce, via de regra, ao mesmo ritmo do crescimento vegetativo da população, né? Porque a população cresce, a população economicamente ativa cresce. O que está acontecendo nesses últimos anos, especificamente nos últimos 3 anos, é que a PEA não está crescendo tanto quanto a população. Isso por quê? Porque a nossa população, particularmente aqui do Sul, é uma população que aos poucos se torna mais envelhecida. Então, mais pessoas entram para a aposentadoria e, portanto, se tornam inativas e saem da PEA. Agora, de uma outra forma, o que vem acontecendo nos últimos 3 anos de uma forma bem forte é a questão dos jovens. Os jovens, antes, os pais precisavam, não tinham emprego há 10 anos atrás, quer dizer, não tinham renda. Agora os pais têm emprego, e um outro ponto que a gente pode vir a falar é que a renda nos últimos 6, 7 anos também ela cresce, a renda sobe acima da inflação. Ou seja, os pais hoje têm um emprego e têm a renda. Ou seja, o seu filho não precisa mais buscar o mercado de trabalho para complementar a renda familiar. Então ele fica por mais tempo na situação de só estudo, né? Que é uma situação muito boa, que a gente pode, com isso, introduzir o seu próximo tema, que eu vi você falar, a questão da qualificação, né? A qualificação é um tema hoje com a taxa de desemprego em queda, é um tema que toma muita força, porque os empresários às vezes não encontram mais aquela pessoa que ele encontrava 10 anos atrás, porque justamente por causa disso tem menos pessoas na situação de desemprego, e com isso, como as pessoas que foram sendo contratadas antes, ao longo dessa última década, foram aquelas com mais qualificação, o que resta hoje no mercado, na situação de desemprego, são aquelas com uma qualificação um pouco mais aquém, né, do que o empresariado tinha de disponibilidade alguns anos atrás. Então essa questão do jovem ficar mais tempo na escola é essencial para nós pensarmos a qualificação nos próximos anos, né? E quais seriam os setores com mais carência de qualificação, Eduardo? A gente tem alguns estudos que indicam a questão da construção civil como um setor que cresce muito nesses últimos anos, e por isso também falta mão de obra. Serviços de alimentação, os estudos também indicam que ali há uma falta de qualificação, né? E alguns outros setores em menor medida, mas esses seriam os setores assim a curto prazo que estariam necessitando de mais qualificação, né? De fazer algum curso, porque a gente sabe que a educação não é um processo rápido, mas se você não pode educar em 1 ano, você pode dar um curso para aquela pessoa, no mínimo, aprender melhor como é que faz a profissão, para ela poder ingressar no mercado, né? Tu falaste agora na construção civil, que ainda demanda um bom número de profissionais e de qualificação, e esse foi um dos setores que mais contribuiu para essa redução, né, do desemprego aqui em Porto Alegre no ano passado, assim como o setor de serviço. Por outro lado, eu tenho aqui os dados da pesquisa de vocês, de que o segmento de serviços domésticos foi o único que registrou queda na ocupação. Certo. Algum fator específico para explicar isso? Alguns anos ele já vem em queda, e se nós formos pensar assim, mercado de trabalho, né, nos países do mundo, né, ou se você olha os países mais desenvolvidos, a participação do emprego doméstico é muito pequena, né. Então, digamos, se nós estamos saindo de uma condição de uma participação mais forte do emprego, como você disse, nos últimos anos está reduzindo o emprego doméstico, a gente a princípio está indo para uma estrutura de um país mais organizado em termos de mercado de trabalho, né? Agora, o que acontece é que no Brasil nós ainda temos uma população pobre com uma
qualificação que ainda é um pouco baixa e que o emprego doméstico é uma alternativa, muitas vezes, de ocupação e de obter renda, né? Então é um emprego que a gente hoje não poderia dizer que ele deveria cair para níveis mais baixos, porque ele estaria prejudicando aquelas pessoas que têm uma dificuldade de inserção mais forte, né? Mas é um sinal bom que esse emprego, porque as pessoas que estão saindo desse emprego, porque a taxa de desemprego continua em queda. Então, se tem gente saindo dessa ocupação, que normalmente está associada a um status um pouco mais baixo, a uma dificuldade de progressão na vida, né, porque a mobilidade não é muito forte, a pessoa é empregado doméstico, mas ela não tem a possibilidade de mudar de carreira, né? Ainda que hoje há alguns empregados domésticos em ocupações que a gente poderia dizer de maior renda, de maior status, que é aquelas pessoas que cuidam de idosos, que tem que dar a medicação na hora certa, que tem que auxiliar, e essas pessoas são às vezes mais valorizadas. Mas se essas pessoas, como eu estava dizendo, saem do mercado de trabalho, saem dessa ocupação, elas estão indo para outros, no setor de comércio, por exemplo, onde a renda é mais alta, né, e as condições de trabalho às vezes não são tão hostis, né? A pesquisa de vocês também mostra que houve um crescimento no mercado formal de trabalho. E aí a minha pergunta primeiro é, antes de saber quais fatores que levam a isso, vocês também consideraram na pesquisa o mercado informal? Sim, a pesquisa, como ela é domiciliar, ela vai na casa das pessoas, ela difere de outras pesquisas que vão nas empresas, porque as pesquisas que vão nas empresas, elas captam só a formalidade, né? A PED, como ela vai na casa, não interessa, a pessoa tem um posto numa empresa certinho, com toda a regulamentação, ou se ela tem um bico, um serviço que ela faça mais para obter renda e que nesse caso se enquadraria como uma ocupação informal, né? Mas, de fato, a pesquisa cobre esses dois mercados e nós observamos que a formalização está aumentando mesmo. Isso faz parte, de uma certa forma, de uma estruturação mais ampla que nós vemos no mercado de trabalho nesses últimos anos, com a taxa de desemprego em queda, uma formalização em alta, uma renda aumentando e um outro indicador que seria quase muito técnico, mas é que a taxa de desemprego ela é composta de uma parte que a gente chama de aquela pessoa que está em desemprego aberto e uma outra parte que é o desemprego oculto. O desemprego aberto é aquele onde as pessoas só buscam um emprego, e o oculto é aquelas pessoas que buscam um emprego, mas que elas não têm nenhuma outra fonte de renda para complementar a renda enquanto que ela busca esse emprego. Então ela aceita fazer qualquer bico. Então é a pessoa que faz algum bico e que busca emprego. Essa parcela de desemprego oculto, ela era muito grande no início dos anos 2000, mas ela entrou em queda e hoje ela está em níveis bem baixos. Isso também mostra um nível geral de estruturação do mercado, porque se essa pessoa ela não precisa mais fazer um bico para complementar a renda até que ela consiga o emprego que ela queira mesmo, é por quê? Porque ela no passado teve um emprego com um vínculo mais formal, que ela tem acesso hoje ao seguro desemprego, né? Então todos esses indicadores levam a gente a crer que há de fato uma estruturação do mercado de trabalho. Aí as pessoas às vezes falam, tá, mas é uma estruturação ou uma reestruturação, como as pessoas têm muito isso em mente, né? De fato, eu acredito que seja uma estruturação, porque o mercado de trabalho no Brasil, de fato, nunca teve um nível de estruturação tão alto quanto a gente tem hoje. Então, a gente não está passando por uma reestruturação, mas sim uma estruturação que nós não tínhamos visto
ainda, né? Eu tenho um dado aqui também de que em 2010 haviam 15.968 vagas no Cine e apenas 4.600 foram ocupadas. Isso daí também indica a falta de qualificação? Por que essas vagas talvez não foram preenchidas? Eu acho que uma questão básica que se coloca aí é a questão da qualificação mesmo, né? A gente tem que olhar a qualificação, saber como que a gente olha a qualificação. Nós temos alguns estudos que a gente olha a qualificação a partir de 3 dimensões. Uma, importantíssima, a escolaridade, né? A pessoa tem que ter uma escolaridade mínima até que vá permitir ela compreender melhor as especificidades de uma ocupação de uma função que ela vai desempenhar numa fábrica com um equipamento, com uma tecnologia mais avançada como a gente tem hoje, né? E uma outra dimensão é a experiência. A gente olha a partir do tempo que a pessoa está naquela ocupação. Portanto, ela tem mais tempo de casa, né? Ela tem mais tempo naquela ocupação, ela sabe melhor fazer aquilo, né? E uma terceira dimensão seriam cursos de qualificação. E a gente observa daí que em algumas ocupações uma dimensão ou outra é mais importante, né? Agora, de fato, essas vagas, muitas vezes, como você disse, há vagas, mas elas deixam de ser preenchidas pela questão da qualificação, que no Brasil foi esquecida durante décadas, e nós agora retomamos a questão da qualificação, a formação técnica, né, que é uma formação que falta muito hoje e que talvez nos próximos anos a gente possa equacionar um pouco melhor, né? Eduardo, eu agradeço a tua participação aqui conosco. Ficamos na torcida para que no ano que vem, neste ano, né, a redução continue, a redução de desemprego na nossa cidade. Obrigada por ter participado do jornal. Do programa. Obrigado. Agradecemos também a sua companhia. O Jornal da Câmara fica por aqui e até o nosso próximo encontro.